Amém, Senhor Jesus, nos ajuda a viver a nossa vida em Ti. Abençoa todos nós aqui presentes com a Tua palavra, com a Tua presença. Aquece o nosso coração. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Hoje é dia dos pais. Olha que coisa mais linda. Eu celebro com muita alegria essa data porque eu amo ser pai. Sempre sonhei com esse negócio de ser pai. Tanto é que fizeram um meme para mim na Trindade, alguns anos atrás, e o povo lá dizia que em todo sermão eu arrumo um jeito de encaixar a informação de que eu tenho 3 filhos. Todo rolo, todo sermão, toda palestra, o tema pode não ter nada a ver, mas tu diz, eu digo. Eu digo porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Agora eu fiquei muito frustrado quando meu primeiro filho nasceu. Porque quando meu primeiro filho nasceu, eu fiz com ele feito aquele filme O Rei Leão, Simba. Eu peguei o bebê, tinha 55 mil pessoas no hospital, e eu fui lá mostrar a minha família, que estava todo mundo, meus amigos lá da igreja, peguei Ivanzinho assim, pequenininho, e fiz assim, não sei quem vai lembrar do filme, fiz. Mostrei, parecia que o povo ia fazer aquela reverência que os animais fazem, e eu cheguei para o meu pai, todo emocionado, e disse, pai, e eu nasci para esse negócio. Achando que ele ia dizer, ô filho, que coisa linda e tudo. E ele virou para mim e fez, tu não sabe de nada, rapaz. Bom é ser avô. É isso, Dom Ximeno? Bom é ser avô. Agora, eu tenho irmãos mais velhos, então antes de eu ser pai, eu fui tio. E antes de ser pai, eu reclamava da forma como meu irmão cuidava dos meus sobrinhos. Eu não tinha filhos e tinha várias teorias de como criar filho. Aí hoje eu tenho 3 filhos, um gato, uma cachorra e um rato dentro de casa e não tenho nenhuma teoria de como criar filho. Aliás, eu minto. Eu tenho uma teoria e uma palavra de Deus hoje. Então eu vou começar pela teoria e depois eu vou dizer a palavra de Deus. Amém? Uma vez eu fiz um curso há muitos anos atrás com os consultores que vieram do Rio de Janeiro e nesse curso éramos 13 pessoas fazendo um curso, era uma imersão e eu era o mais jovem. Todos eles eram empresários e gente com mais de 50, 60, 70 anos de idade e eu estava nos 26 anos. Eu sei porque eu não era pai ainda. Paula estava grávida de Ivanzinho, meu primeiro. E eu estava nesse curso, todo mundo muito mais velho, já pai, avô, e eu estava com Paula grávida do meu primeiro filho, e esses 2 deles me procuraram, já no final da vida, e disseram assim, a gente quer lhe dar um conselho, que é a teoria que eu disse a vocês que eu tinha. E eu disse, qual é o conselho? Eles disseram, o seu filho quer a sua presença e não o seu presente. Eu nunca esqueci disso, há muitos anos atrás. E o nosso bispo, arcebispo Miguel Show, da igreja anglicana, por quem nós estamos orando muito, porque ele está na UTI, eu, quando tive filho, ele também me procurou e disse, Ivanzinho, eu vou lhe dizer um conselho, que é o mesmo conselho, com outras palavras. Eu disse, qual é, bispo? Ele disse, se você não estiver presente com seus filhos, alguém vai estar. Se você não estiver presente, alguém vai estar. Então, a minha teoria é essa de que, se você é pai, isso serve para a mãe também, nós devemos estar presentes com os nossos filhos. E isso é um grande desafio, porque hoje nós vivemos no meio de uma cultura de um povo em que a gente troca a presença pelo presente. Os pais trabalham para dar um ar-condicionado, para dar uma comida melhor, para dar uma escola melhor. A gente quer dar muitas coisas, mas o grande desafio é a gente ser contra a cultura, não que você não possa dar, mas você dá desde que você não deixe de estar presente. Essa é que é a grande teoria. Mas como eu sou um pastor, não sou um coach, nem um palestrante, eu vou deixar essa teoria para lá e quero tratar com vocês agora da palavra de Deus. Amém? Quando eu soube que ia pregar aqui nesse culto dos pais, eu fiquei pensando qual era a mensagem, quais eram os personagens bíblicos que a gente podia trazer. Lembrei de muitos, mas a gente tem muita referência ruim de pai. Porque Jacó foi um pai ruim, Davi foi um pai ruim, Eli foi um pai ruim, tanto pai ruim na Bíblia. E eu disse, é verdade, só Deus é perfeito, não tem ninguém que seja imperfeito. Mas há na Bíblia um personagem cuja história é muito inspiradora para os pais. E hoje eu não vou fazer um sermão com 3 pontos, muito bem arrumado.
eu vou hoje contar uma história desse personagem. Não dá para contar a história toda porque é muito longa, mas eu vou contar uma história. Eu sou contador de história, gosto de contar história. E eu tenho somente uma aplicação dessa história, mas eu tenho segurança de que é algo que Deus quer falar comigo e com você. Amém? E essa história é a história de Abraão, que a maioria de vocês conhece. Como eu disse, não dá para contar tudo para vocês que são mais curiosos, os que não conhecem a história, por acaso estejam aqui visitando, ou estão começando agora na fé. Você vai ler de Gênesis de 11 a 25, conta a história de Abraão. E esse era um homem muito importante, porque as três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, vêm de Abraão, do pai Abraão. Ele foi chamado amigo de Deus. Na verdade, seu nome era Abrão, e a esposa era Sarai, e no meio do caminho Deus mudou para Abraão e Sara. Abrão significava pai exaltado. Abraão, como Deus mudou, virou pai de multidões. E eles moravam na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, e eles eram prósperos criadores de gado, e Deus aparece para esse homem. E eu vou ler para vocês 3 versículos de Gênesis 12. Gênesis 12, 3 versículos, 1, 2 e 3 dizem assim, preste atenção. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é o chamado de Abraão. Segundo alguns estudiosos e teólogos, esse é o acontecimento mais importante do Antigo Testamento, porque aqui começa a história da redenção, porque por conta dessa aliança com Abraão e depois com seu filho Isaque, com seu filho Jacó, com seu filho José, e aí foi Moisés e Josué, e vocês conhecem, alguns de vocês conhecem a história toda, daí vem Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o meu Salvador e o seu Salvador, vem da linhagem de Abraão. Então a história da redenção começa ali no chamado de Abraão. Deus prometeu fazer dele pai de multidões, sendo que ele já era velho. E Sara também não podia ter filhos. Eles já eram avançados na idade. E eles ouviram esse chamado e seguiram. E aqui eu vou abrir um grande parêntese. Eu não sei como você é, mas eu sou meio ansioso. Não sei se dá para ver aí meus vitiligos de ansiedade. Eu fico imaginando que se Deus fizesse um negócio desse comigo, eu ia enlouquecer. E de vez em quando ele faz essas coisas comigo, né? Vamos combinar, papai do céu faz isso comigo. E ele chegou para Abraão e disse assim: sai da tua terra, sai da parentela. Agora ele não disse assim, e vem para cá. Não. Ele disse assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu mostro depois. Agora imagina Abraão dizendo assim: olha, eu vou sair. Para onde? Não, eu mostro depois. Que desespero, você não saber para onde é que você vai. Você tem que sair, largar um tempo próspero, onde está a sua família, e você ir para um lugar que você não sabe onde é que é, porque Deus vai dizer no caminho. Isso é um negócio que realmente nos agonia, e talvez você esteja passando por isso agora. Eu passo por isso de vez em quando, peço misericórdia a Deus. Deus faz: sai daqui. Eu digo: vou para onde? Depois eu mostro. Faz isso comigo não, Senhor. Diga logo para mim. Ele digo não, porque se eu disser de uma vez você não aguenta. Tem essas coisas, né? Então, se você está passando por isso, fique tranquilo. Ele vai mostrar no caminho. E aí, eu não posso contar a história toda, porque a história é muito longa e é muito linda. Mas fazendo a história curta, mesmo sendo velhos, mesmo sendo num perrengue grande, mesmo tendo acontecido muitas coisas difíceis, nasceu Isaque. Isaque era o filho da promessa. Deus disse que ia fazer de Abraão uma grande nação, mais do que as areias da terra, nós lemos assim, não foi? Do mar. Então nasceu o descendente dele, que ia dar continuidade a esse clã, a esse povo, Isaque, filho da promessa. Mas, como eu disse, Abraão e Sara eram pecadores, como eu e você, cometeram muitos erros, sofreram consequências desses erros. A fé, muito embora ele seja um grande homem de fé, às vezes vacilou, mas também eles colheram muito fruto da obediência. Mas o que interessa para hoje é que um dia Deus deu uma ordem muito difícil. E agora, para quem é pai nesse dia dos pais e mãe, você vai imaginar a loucura, a contradição, a ausência de lógica que às vezes Deus faz com a gente dessa ordem.
Deus tinha dito que ia acontecer isso tudo com ele. Deus faz o milagre, a mulher estéril, eles velhos, e nasce o filho da promessa, Isaque. E aí chega uma hora e Deus diz assim: olha, eu quero agora que você mate Isaque. E eu tentei romantizar para ficar mais bonitinho, mas não tem uma palavra melhor não. É mate mesmo, sacrifique. Eu quero que você vá lá e mate o seu filho. Naquela época, existiam nas religiões, aliás, ainda existe hoje, infelizmente, mas naquela época era muito natural, as religiões daquela época, sacrifícios humanos. Várias religiões faziam sacrifícios humanos. O judaísmo, que depois foi criado a partir de Abraão, fazia sacrifício de animais. Então, assim, para a gente isso é um negócio muito gritante de absurdo. Naquela época era absurdo, mas alguns povos faziam esse tipo de sacrifício de pessoas. Mas você imagina como é para Abraão, como é para um pai receber uma ordem de sacrificar o seu próprio filho. Coisa contraditória. E a promessa? Porque, veja, ele nascer já é um milagre, porque eu sou velho, Sara era estéril. E agora, que promessa? Como é que vai ficar essa promessa? Você já imaginou que loucura é essa? E a Bíblia não diz isso, mas eu acho que Abraão não disse a Sara, lógico, que ia fazer isso. Porque se o pai diz um negócio desse para a mãe impede, né? Eu sei que a Bíblia conta que eles foram caminhando em silêncio até o monte, o lugar onde se fazia o sacrifício. E Isaque levava a lenha para fazer um sacrifício. Ele mesmo carregava a madeira. E chegando perto do local, Isaque, criança, pergunta ao seu pai: pai, temos lenha, temos material para fazer o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Essas palavras devem ter cortado o coração de Abraão. O próprio filho carregando a madeira, dizendo: a gente tem madeira, tem um fogo, e cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão foi: Deus proverá. Deus proverá. Eu não sei o que é que Abraão estava crendo. Eu não sei se Abraão estava crendo que ia matar Isaque e Deus ia ressuscitar Isaque. Eu não sei o que é que estava passando na cabeça dele, mas ele disse: Deus proverá. E chega o momento dramático, Abraão prestes a sacrificar o seu filho, amarra Isaque, e nessa hora Isaque já deve ter descoberto que o sacrifício ia ser ele, porque estava amarrado no altar do sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão chega a pegar o cutelo, a faca que se fazia o sacrifício, e levantar o cutelo, ou na expressão que eu uso popular, na hora H mesmo, ele amarrado, o cutelo levantado, Deus proverá nos seus lábios trêmulos, aparece um anjo. E o anjo impede Abraão de fazer isso e diz assim: agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou o seu próprio filho. E Abraão então ergue os olhos e viu então um carneiro que se enroscou com os chifres no arbusto, numa moita que estava perto. E então ele desamarrou Isaque, pegou esse cordeiro, fez o sacrifício do cordeiro e desceram do monte. E esse é o final da história. Que coisa mais linda de fé e que coisa mais absurda de fé. Porque eu não sei você, mas se Deus manda eu sacrificar qualquer um dos meus 3 malas sem alça que estão ali, eu não sei como é que vai ser, porque eu não vou fazer isso. Isso é um pedido, é um teste, é uma fé que nós não encontramos parâmetro hoje em dia. É maravilhoso. E com base nessa história e nessa fé, eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Escolhi essa história porque eu estou convencido que o maior desafio, e agora sim, essa palavra vai para o pai, para uma mãe, para um filho, vai para toda a igreja. Eu vou falar o pai, mas você pega essa palavra para você. O maior desafio de um pai cristão é pôr Deus em prioridade, para que seus filhos o tenham como exemplo. O maior desafio de uma mãe é que Deus seja o número 1 e o filho venha depois. O maior desafio de um filho é que Deus venha em primeiro lugar e depois venha o seu pai. Eu disse que um grande desafio que nós tínhamos era ser presentes e não dar presentes. E é de fato um grande desafio. Mas o maior desafio é fazer de Deus prioridade.
Porque tem pai que coloca o filho como prioridade e isso é um erro. Os filhos devem saber que não são o centro. E não adianta dizer aos filhos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, se na prática o seu filho ocupa esse lugar. Porque o seu ensino faz alguma coisa, mas o seu exemplo é que arrasta. Ouça bem o que eu vou dizer. Que de tudo que eu preparei, isso é o que aquece o nosso coração. Essa é a palavra rema de Deus. Bem-aventurado o filho que não ocupa o primeiro lugar no coração do pai. Eu vou repetir. Bem-aventurado é o filho que não ocupa o primeiro lugar no coração do pai. Se você colocar Deus em primeiro lugar, o seu filho será um bem-aventurado. Se você colocar Deus em primeiro lugar, o seu filho será um bem-aventurado. E eu digo isso para o marido que coloca a esposa em primeiro lugar. Marido, se você colocar Deus em primeiro lugar, sua esposa vai ser a mulher mais feliz do mundo. Esposa, você que idolatra seu marido, que coloca o seu marido em primeiro lugar, se você amar a Deus sobre todas as coisas, o seu marido vai ser um homem felizardo. Nós precisamos, e não tem muito mais coisa para falar hoje, nós precisamos na igreja cumprir o mandamento de Deus em que Ele é o primeiro e não vem ninguém diante dEle. Foi isso que Abraão fez. O filho era o filho da promessa, era aquilo que Deus tinha dado, era aquilo que ele queria. Mas quando Deus pediu, ele disse, Deus é o primeiro lugar. E Isaac foi um bem-aventurado, porque o seu pai deu esse exemplo. Isso é muito difícil, eu sei que é muito difícil, mas nós não estamos aqui, quem não quer brincar não vem para o play, como diz o Matuto, né? Nós não estamos aqui para brincar de evangelho. O evangelho diz que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Agora, eu tive o privilégio, a alegria de ter um pai bom, excelente, presente, amoroso, que me trouxe para conhecer o Pai Celestial. Muita gente não teve isso. E como as pessoas muita gente não tem isso, talvez tenham dificuldade de chamar Deus de Pai. Mas eu quero orar hoje para que você que tem dificuldade de chamar Deus de Pai por conta de uma paternidade equivocada, eu quero que você hoje saia daqui com o entendimento de que o Pai Celestial vai suprir todas as suas necessidades, vai suprir todas as suas carências. Deus é melhor pai do que qualquer pai pode ser. E para mim, veja só, meus irmãos, eu vou dizer um negócio que talvez você não vai entender, mas eu creio que você vai. Veja só, quando alguém tem um pai ruim, é ruim. E aí eu tenho que dizer isso que eu acabei de dizer. Olha, você teve um pai ruim, mas Deus é um pai bondoso. Creia que Ele é o seu pai bom e Ele vai lhe abençoar. Então a gente tem esse trabalho de dizer para quem teve um pai ruim. Mas mais difícil não é para quem teve um pai ruim. Ouça o que eu estou dizendo. Difícil é para quem teve um pai bom. Porque eu tive um pai bom, ele está ali, coisa mais linda. Eu tive um pai excelente. Eu estou falando dele, ele não está nem aí para mim ali. Ó. Ele está lendo o boletim. O meu pai não podia ter sido o melhor pai, e isso para mim é uma dificuldade. Para quem teve um pai bom é uma dificuldade. Sabe por quê? Porque a gente tende a querer ser igual a ele. Mas Jesus é melhor que ele. Vou repetir. O seu pai pode ter sido bom, a sua mãe pode ter sido boa, o pastor da sua igreja pode ser bom. Jesus é melhor do que seu pai, do que a sua mãe, do que o seu pastor, do que quem for. O seu modelo, o seu paradigma é Jesus. Mesmo que você tenha tido pai ruim, Deus é o seu modelo agora. Você teve um pai bom, acredite, Deus é melhor do que ele. Você não está limitado por melhor que seja o seu pai, porque Deus é ilimitado e muito melhor. Amém? Isso não é fácil de entender, não. Eu cruzo com muita gente nos gabinetes pastorais, muita gente nos seminários, nos SOSOS, nesses eventos que eu fico o fim de semana todo lá, e eu vejo que a pessoa é impedida de crescer na fé, é impedida de caminhar mais, porque tem um pai, ou uma mãe, ou um irmão, alguém como referência, que foram bons e que ela ama, mas que não são Deus. E chegam para mim e dizem, pastor, mas eu sou assim, eu fui criado assim. Esse problema é seu, que você foi criado assim. Jesus é melhor do que isso. Você não tem que imitar mais o seu pai, você não tem que mais imitar sua mãe e repetir esse modelo. Você tem um novo modelo, um novo paradigma, que é o Senhor Deus. Amém?
Tem gente que fica se justificando na genética, fica se justificando na criação, para não se transformar, mas não há justificativa de DNA, de genética, porque uma vez que você nasce de novo, Cristo mora no seu coração, Ele muda até a química do seu corpo, porque Ele é o seu novo Pai. E você precisa tomar posse dessa verdade espiritual, de que Deus é um Pai bondoso, e Ele é o seu Pai, melhor do que se o seu Pai for bom. Amém? Vocês são filhos e filhas dispostos a serem mais parecidos com o seu Pai Celestial? Amém? Então é hora de colocar Deus em primeiro lugar. E eu vou terminar essa mensagem muito simples. E eu disse que ia ser simples, mas eu quero, antes de terminar, lembrar a vocês que o Antigo Testamento, a história que nós contamos, é apenas uma figura, uma sombra, um prenúncio do que viria no Novo Testamento, cuja aliança é muito mais profunda. A promessa de Deus a Abraão foi que por causa dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, e fomos. Jesus, o seu descendente, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaque era o filho da promessa, Jesus era o filho da promessa. Isaque carregou a própria lenha para o seu sacrifício. Jesus carregou a madeira nas costas para o seu sacrifício. Ambos foram oferecidos em sacrifício. Mas Deus poupou Isaque. Deus poupou a Abraão. Mas Deus não poupou Jesus. Deus não poupou a si próprio, por amor a mim e a você. O sacrifício de Cristo existiu e foi definitivo. E por isso nós estamos aqui hoje. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é vida, e o Teu Espírito dá vida à letra. E hoje à noite, aqui nessa igreja, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo traga vida, vida a todos os filhos e filhas, a todos os pais, às mães. Senhor, faz uma obra miraculosa nessa noite. Nós não conseguimos, com a nossa própria força, te colocar em primeiro lugar. Nós amamos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos parentes de uma forma muito visceral. E esse amor vem de ti. Mas hoje, nós queremos proclamar juntos que Tu és o nosso número 1, Senhor. Tu és o primeiro lugar na nossa vida. Ajusta isso. Ajusta a nossa agenda para que ela reflita que Tu sejas o primeiro lugar. Ajuda a mudar o nosso comportamento, a nossa programação. Agora, em nome de Jesus, eu oro e profetizo que os sonhos sejam transformados, os planos sejam transformados, para que tenhamos novos sonhos, novos planos, em que Tu sejas o primeiro lugar. E aí sim, com o Senhor em primeiro lugar, nós sabemos que todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas as demais coisas serão ajustadas. Vem ao seu próprio lugar, quando Tu és o primeiro lugar. Faz essa obra no nosso coração, Senhor, maravilhosa, que só Tu podes fazer. É assim que nós oramos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe vocês.